Transferência de mercadorias, material de uso e consumo e ativo imobilizado. Bom, o que nós percebemos é que, a fazer a leitura da Lei Complementar 204 de 2023, a gente verifica que ali, literalmente, o contexto é transferência de mercadorias, né? Portanto, como é que ficariam as transferências de bens e mercadorias? Já o convênio, né, ele traz uma outra circunstância, também inserindo no seu contexto bens e mercadorias. Então a gente poderia, eu entendo assim, em alguns estados, dentre eles o próprio estado de São Paulo, já existe a figura da não incidência na transferência de mercadorias de uso e consumo, que são os materiais de uso e consumo, e também na não incidência para a saída de ativo imobilizado, no caso, a título de transferência. No caso do ativo, aliás, tem uma não incidência em caráter geral, né, porque se fala em saída de ativo imobilizado. Então, aqui, e como em muitos estados, se determina a qualquer título jurídico a saída realizada do ativo. Bom, então como é que ficaria a circunstância considerando que, atualmente, né, o estabelecimento, seja ele comercial ou industrial, ele detém do direito ao crédito do ICMS relativo ao ativo. Crédito esse onde a lei complementar, no seu artigo 20, fez a circunstância de que, a partir do ano de 2001, não poderia ser acreditado de uma forma integral o ICMS destacado na nota de compra de um imobilizado, que, evidentemente, é direcionado à área comercial e industrial. E a lei complementar fez com que esse creditamento integral passasse a ser um creditamento em parcelas, 4 anos, 48 parcelas, com a utilização de circunstâncias de cálculo que podem justamente tornar as parcelas até em valores menores. Isso se uma empresa praticar uma operação interestadual, perdão, uma operação de isenção, né? E nesse caso deveria então ter um pouquinho de abatimento na parcela. Bom, tendo em vista isso, nas transferências de ativo imobilizado, o estabelecimento ainda que detém ou ainda que está se creditando dentro do parâmetro de 48 parcelas que, se de repente quer transferir para uma filial, e isso só poderia, né, no caso, vamos determinar aqui, no estado que esteja sendo feita a operação, uma operação interna, então ele justamente tem a possibilidade de que, se ele se creditou da metade das parcelas, né, 24, ele pode, do crédito remanescente que sobrar, ele pode transferir para o estabelecimento, né, seja este filial, para que este possa justamente se aproveitar do crédito, desse crédito até então remanescente. Esse fato não poderia e nunca pôde ser realizado numa operação interestadual, onde que a minha filial, vamos dizer, se encontra no estado, em outro estado da federação, em outra unidade da federação. Então, isso não pode ser feito. Aí vem a pergunta: com a situação em que a lei complementar define uma regra, mas cita literalmente mercadorias, mas o convênio ele dá uma abrangência maior. Então, a gente pensa, como é que vai ficar essas transferências em relação até o imobilizado? Sabedor de que o material de uso e consumo ele não gera
o direito ao crédito. Pelo contrário, é vedado o direito ao crédito, né? E essa possibilidade só vai ocorrer daqui 10 anos, né? Pela amplitude de que a reforma vai fazer em função de créditos, com um outro imposto, com uma outra forma de tributação. Mas hoje, esse crédito financeiro, que é o material de consumo, ele não tem previsão para que nós possamos fazer justamente o creditamento. Portanto, as operações de saída do material de consumo vão ficar dentro do parâmetro ou até dentro da circunstância de não pagamento de imposto, mas não a possibilidade de se fazer a transferência. Quanto ao ativo, entendo eu que essa situação de determinação, se nós olharmos a legislação de cada estado, então temos que justamente, né, observar o que o estado lá do destino vai entender nessa transferência, tendo em vista que nunca foi possível, né, fazer essa situação de transferir um crédito remanescente nas operações interestaduais.